Fala, transbordantes! Aqui é Maurício Max com você no 7º episódio da nossa série Decretos. No episódio anterior, nós vimos o 3º bloco do Salmo 119. Como assim bloco? Vejo que você é novo aqui na série. Se você é novo na série, clica aqui, a gente te leva lá no começo. O Salmo 119, ele é formado em blocos de 8 versos cada. São 22 blocos. Cada bloco ele tem um subtítulo em algumas versões da Bíblia, onde ele coloca o Aleph Beit, o alfabeto. O Aleph, depois o Beit, o Gimel. E hoje nós vamos ver o 4º bloco. No bloco passado era o Gimel, o do pé, do camelo. Nós vimos também o código Efatá, abre-te. Beleza? Então bora começar, que tem bastante coisa, que nesse episódio nós vamos falar sobre a letra Dalet e vamos falar também sobre o Código de Hammurabi. Você já ouviu falar do Código de Hammurabi? Pois é, o Código de Hammurabi é um conjunto de leis criadas pelo 6º rei da Suméria, cujo nome era Hammurabi. Olha só que legal! Então, esse Hammurabi, ele fez parte da primeira dinastia da Babilônia no século 18 a.C., ali na Mesopotâmia. As leis desse código, elas eram baseadas no talhão. Por que talhão? Porque elas eram duras e elas eram uma retaliação de tudo que a pessoa fazia. Era uma retaliação dura, ou seja, a pena era de acordo com o crime que era cometido. Vamos ver um pouquinho agora as características e o significado. O Código de Hammurabi é uma compilação de 282 leis da antiga Babilônia. Hoje, Iraque. O seu objetivo principal era unificar o reino por meio de um código de leis comuns, ou seja, eram muitos pequenos países que foram tomados, se tornou um grande reino, a Babilônia, um império, então eles tinham que unificar e criaram como se fosse uma constituição. Então, 282 tipos de leis diferentes formando aí um código chamado Código de Hammurabi. O objetivo era unificar o reino. Pensa, um monte de países que foram colocados debaixo desse império, eles só vão ter uma lei só. Então, essa lei, ela foi talhada na rocha com letras cuneiformes e elas eram enviadas e fixadas em diferentes regiões do império, para todo mundo ler e todo mundo saber. Mas qual que era a base, então, dessa lei? Como eu já disse, o talhão. O que significava? Retaliação, mas talhão, na verdade, ele vem da palavra taliones, que significa como tal ou idêntico. Ou seja, a retaliação era como tal foi feito o crime, ou idêntica, proporcional ao crime. Isso quer dizer que esse conjunto de leis, ele estabelecia uma pena proporcional ao crime que tinha sido cometido. Até aqui tudo bem? Mas que papo é esse? Você já vai entender e você vai ver como a Bíblia usa isso e como Jesus usou isso. É muito interessante. E por que eu estou falando isso? Porque as punições, elas na verdade, elas eram impostas de acordo com a posição social da pessoa dentro do império. Então, o resultado de um mesmo crime, ou seja, a pena de um mesmo crime, era diferente para uma pessoa de uma classe e diferente para de outra. Olha só, na sociedade daquela época existiam 3 classes sociais. A primeira, a Wilum, tá aí para você, a Wilum, composta pelos proprietários, pelos camponeses, artesãos e comerciantes, ou seja, produtores. A segunda classe era Mushkeno, uma classe intermediária composta por homens semi-livres. Ou seja, eles eram livres, mas tinham alguma dívida. E, em partes, eles tinham que pagar essa dívida como escravos. Aqueles que conseguiam pagar a dívida deixavam de ser escravos. Os que não conseguiam continuavam ali como se fosse uma plebe. E o terceiro, o Ardu, era a classe de escravos e eles eram escravos de guerra. Tinham sido comprados na guerra, conquistados na guerra e determinados pelo nascimento. Ou seja, se a pessoa nascia na casa de um escravo, ela nascia escrava. Beleza. Como que Moisés aplica isso? Moisés usou o Código de Hammurabi? Presta atenção.
De acordo com os historiadores, Moisés sobe ao Monte Sinai para buscar os códigos de Deus em 1512 a.C. Isso quer dizer que o Código de Hammurabi já existia. Então, quando Moisés sobe, ele já conhecia o Código de Hammurabi. Ele sabia o que era o Código de Hammurabi. E essa era a maneira comum de muitas questões serem tratadas. Eu quero mostrar agora para você uma comparação entre o Código de Hammurabi e a lei mosaica. Você já ouviu falar naquele tal de olho por olho, dente por dente? Isso está lá em Êxodo 21, versos 23 a 24, em Levítico 24, 20 e em Deuteronômio 19, 21, como você pode ver aqui. No Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente se um construtor fizer uma casa e essa casa cair, matando o proprietário, o filho do construtor tinha que ser morto. Agora, falando da lei, lá em Deuteronômio capítulo 19, verso 15, nenhuma pena poderia ser imputada sem pelo menos ter duas testemunhas. Não podia chegar uma pessoa e dizer, o fulano caiu lá e não sei o que, não. Tinha que ter pelo menos duas testemunhas. Mas a pena vinha, olho por olho, dente por dente. Se o cara estava trabalhando ali e tem duas testemunhas, o olho furou, furava o olho do outro. E assim por diante. Tá bom, e o que Jesus faz? Maurício, por que a gente está estudando isso? Porque, na verdade, nós estamos falando sobre decretos. E decretos são como leis, ordens no mundo espiritual. E nós precisamos entender que muitas vezes na nossa carne nós queremos ser que nem o Código de Hammurabi, mas nós vamos querer olho por olho, dente por dente. Mas será que o que você ouviu de uma pessoa é verdade? Ou é a interpretação, ou até mesmo o coração da pessoa apegado ao pó, à carnalidade? Por que você está falando isso? A gente já vai estudar, fica tranquilo. Esse é um episódio muito interessante que a gente precisa aprender a aplicar na nossa vida. Vamos ver então como que Jesus trata essas questões. E para nós entendermos melhor, precisamos lembrar que Deus queria que todo o povo subisse na montanha, mas o povo não quis subir, subiu Moisés, então ele trouxe os desenhos do céu. Agora Jesus vem do céu para nos convidar não só a um dia ir para o céu, mas trazemos o céu para a terra. Ou seja, mais uma vez, será que não tem uma comparação aqui de subir a montanha, subir lá para o cume de Deus, estar na presença dele, trazemos a presença dele para a terra? Pois é, em Cristo Jesus, todos nós somos convidados a subir essa montanha. Todos nós, através dele, temos acesso ao trono de Deus. A subimos e recebemos os códigos do céu. Então, o que Jesus diz? O que era ato, agora é intenção. Não entendi. Chega um momento nas Escrituras, lá em Mateus capítulo 5, que Jesus diz assim: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vi chuva sobre os justos e injustos. Porque se amares os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. E é interessante, se você continuar lendo, mais para frente Jesus vai falar, adultério é pecado? A lei diz, mas Jesus fala, só de pensar já é pecado. Do ato para a intenção. Está entendendo o código aqui? A lei para o filho, ela é diferente para a lei para o escravo. Ué, mas não era assim, só que é o contrário. Lá no Código de Hammurabi, quanto mais poderoso você era aqui na terra, menos punição viria para você. Agora aqui não. Quanto mais poderoso e quanto mais autoridade Deus te der, mais responsabilidade você vai ter. Porque na palavra de Deus, a quem foi dado, será cobrado. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Por isso Jesus diz, aí vem o príncipe desse mundo. Ele não tem nada em mim. Ou seja, mais uma vez, a lei para o filho é diferente da lei para o escravo. Nós não vamos brincar com guerra. Nós vamos fazer a guerra de maneira certa. Por isso, decretos
têm que ser feitos com muito cuidado, porque de toda palavra que nós liberarmos, nós vamos dar conta no tribunal de Deus daquilo que falamos. Existem momentos que nós precisamos aprender a perder. Perdas são ganhos para Deus. Chega um dia, Samuel está triste. Por quê? Porque Saul estava se afastando e Saul não queria mais ouvir. Lembra o código Efatá? Lá do episódio anterior? E Deus fala que era melhor, porque aquilo não estava acontecendo em relação apenas ao Samuel. Era com Deus o problema. E ali, então, entra o nosso querido Davi. Ou seja, teve que haver uma perda de Saul para poder levantar um Davi. Muitas vezes você está tendo uma perda e está chorando, e Deus está dizendo, eu estou trazendo o melhor para você, eu estou te dando o melhor. Não dá para ter tudo, mas dá para ter o melhor. Posso repetir? Não dá para ter tudo, mas dá para ter o melhor. By Maurício Marques. Baseado aonde? Na Bíblia Sagrada. Bom, como é que a gente pode resumir isso aqui? Quem não é dominado pelo Espírito, você tem que dar regra. Por isso que a religião, ao invés de te ensinar a ser dominado, cheio do Espírito, começa a te dar regra. Não pode, pode, vai, não vai, eu que mando, eu vou orar e você vai fazer do jeito que eu mandei. Mas no reino, Deus quer que nós geremos discípulos de Cristo, que aprendam a viver na total dependência do Espírito Santo. Diferente, muito diferente das regras, porque regras e leis impostas são para escravos, mas a liberdade é para os filhos. Vamos agora à quarta estrofe do Salmo 119. O Salmo 119 é lindo demais, cada bloco tem 8 versos. Então nós paramos no verso 24. E olha o verso 25. O verso 25, na versão nova transformadora, diz: eu estou prostrado no pó, restaura minha vida com a tua palavra. Olha só que tremendo, eu estou prostrado no pó, mas a palavra vai restaurar a minha vida. Já na versão João Ferreira de Almeida, revista corrigida, ele diz assim: a minha alma está apegada ao pó, como se estivesse grudado, vivifica-me segundo a tua palavra. Esse bloco, ele é um bloco marcado pelo Dalet, porque é a quarta estrofe, e Dalet é a quarta letra do alfabeto. E se você ainda não estudou comigo, clica aqui que eu te levo lá nos códigos eternos para aprender mais sobre a palavra Dalet. Mas vamos lá. Essa palavra Dalet, ela simboliza uma porta, uma abertura. E aqui no Salmo 119, verso 25, começa com uma palavrinha chamada Dabak. Tenta você, está escrito aqui, Dabak. Dabak é o mesmo que permanecer junto, unir-se, manter-se próximo, juntar, permanecer, seguir de perto. Essa é a palavra que a nova versão transformadora traduz por prostrado e a João Ferreira de Almeida traduz por apegada. Dabak é uma palavra muito interessante, porque ela está dizendo que a minha alma grudou no pó. Lembra que eu falei para você que ia te explicar o lance do pó? Estou explicando. Agora, olha que interessantíssimo, porque a última palavra do verso é a palavra dabar, que é a palavra palavra. Dabar quer dizer discurso, discurso criativo, palavra criativa, fala, coisa, dito, declaração, negócio, maneira de permanecer. Olha só quantas interpretações para uma palavrinha chamada dabar. Qual que é a diferença? Olha só, elas são escritas iguaizinhas. Dalet, Beit, só que Dabak termina com Kuf, que é a letra para o estreito, e Dabar termina com Reish, que é a letra do trono. Sabe o que significa? A alma estava apegada ao pó, Dabak, ou seja, quando eu deixo pela porta do meu coração, minha casa, entrar a mentira, e eu quero tudo olho por olho, eu quero as coisas do meu jeito carnal, a minha alma fica apegada ao pó, carne caída. Mas quando eu acesso o trono de Deus, a minha alma, ela é livre e ela é governada pelo trono de Deus. Eu e você precisamos entender isso aqui.
Mas quando que aparece a primeira vez na Bíblia a palavra Dabak? Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A palavra unir aqui é a palavra Dabak. O que significa? Que por conta de não estar conectado ao trono de Deus, eu me uno com o estreito. E ao invés de eu olhar para o trono de Deus, eu olho aqui para baixo e eu me caso com o pó. E aí é só o pó. Uau, que forte, né? Essa palavra pó é afar. Afar quer dizer terra seca, poeira, pó, cinza, chão, entulho. Você já ouviu falar na lei das primeiras aparições? Quando aparece pela primeira vez na Bíblia uma palavra. Vejamos agora onde aparece pela primeira vez a palavra pó. Gênesis 2, 7. No mesmo capítulo, nós acabamos de ler o verso 24, agora vamos ver o 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Olha que interessante. No mesmo capítulo aparece outra palavra do verso 25 do Salmo 119. Como assim, Maurício? Presta bem atenção. No Salmo 119, verso 25, começa com Dabak, minha alma está apegada ao pó. E pó aparece em Gênesis 2, assim como Dabak, o apegado, unir-se, também aparece em Gênesis 2. Olha que louco, lá no princípio aparece apegado e pó. E agora, bem aqui no Salmo 119, aparece apegado e ao pó. Você acha que é coincidência? De maneira nenhuma. E nós precisamos entender que aqui tem um confronto mental. Olha isso, como assim confronto mental? Eu preciso mudar de mente, porque alma está ligada à minha mente, a maneira de eu pensar, a minha estrutura de pensamento e também as minhas emoções. Olha só, o Salmo 119, verso 25, na versão revista e corrigida de Almeida, diz: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra, o seu dabar. Ou seja, se eu não mudar de mente, a minha alma vai continuar presa à morte, à escravidão. Mas, se eu acessar a palavra criativa e a palavra mandar em mim, porque dabar é palavra criativa, a esperança volta, o fôlego volta. E então, o fôlego sopra para longe o pó. Sacode a poeira, mano. Levanta. Bom, o que nós vamos fazer com tudo isso aqui? Tarefa para esses próximos 7 dias. Primeiro, escreva seus planos. Como assim, Maurício? Escreve aí quais são os seus planos. Na área espiritual, na área emocional, física e financeira. E então, comece a pedir para Deus, em todas essas áreas, espiritual, emocional, física e financeira, para soprar o pó e te dar palavras de vida e de esperança. Esse foi o 7º episódio da nossa série Decretos. Eu sou Maurício Marques e eu estou aqui para te servir toda semana com novidade. Seja inscrito no canal, se inscreve no canal e olha, se você clicar no sininho, você não vai perder mais nenhum episódio e nenhuma novidade nossa. Deixa seu like e encaminha para vários amigos, compartilha, fala, cara, estou sendo abençoado com essa série e com muitas outras coisas. Muito obrigado por você estar junto, tamo junto, ao infinito e além.